A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero que você e sua família estejam debaixo da paz de Cristo, desfrutando dessa paz, vivendo na bênção do Senhor, você e sua casa. Você que é novo por aqui, eu gostaria de convidar você a fazer parte dessa família. Aqui no botãozinho do lado, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações e semanalmente estamos comentando as revistas da CPAD, as lições de jovens e de adultos, tá? Aí você vai estar por dentro dos novos vídeos. E desse lado de cá, você aperta seu joinha, né? Deixa seu like. Aí o YouTube vai entender que este canal tem sido importante, tem tido uma certa relevância. E aí ele mesmo vai propagar para outras pessoas. Então, através de você, essa mensagem vai chegar a outras vidas e, quem sabe, atravessar fronteiras, tá? Então, colabore, participe, isso não te custa nada, tá bom? Eu conto com a sua cooperação. Deus te abençoe. E você que não me conhece, sou o seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano, e você que me conhece, seja bem-vindo mais uma vez. Estou aqui com a minha lição da CPAD, que fala sobre os dois livros de Samuel. Primeiro e segundo livro de Samuel, nós vamos estudar hoje sobre a lição dos adultos. Tá eu, você, minha lição, minha Bíblia. E o tema de hoje é a instituição da monarquia em Israel. Então, como sempre, eu deixo muito bem claro que é importante você conhecer essa temática que aborda a lição de hoje. E o tema é a instituição da monarquia em Israel. Mas o que é interessante, para que você não fuja do tema, é você conhecer qual é o propósito dessa aula, qual é o objetivo desta aula, qual é o alvo desta aula. E o objetivo geral o objetivo da aula, mostrar que para tomar decisões o crente deve pedir orientação a Deus. Então, se você conseguir passar isso para os alunos, que de forma superficial a gente já sabe disso há muito tempo, mas se você conseguir abordar dentro da lição, usando os argumentos da lição, no contexto dessa lição, esse é o objetivo geral, mostrar que para tomar decisões o crente deve pedir orientação a Deus. Se os alunos saírem convictos disso, dentro desta visão, desses textos, dentro dessa abordagem, meus parabéns, você conseguiu alcançar o objetivo da sua aula, tá bom? E para que você seja auxiliado nesse objetivo geral, que é mostrar, o objetivo geral é mostrar que o crente deve pedir orientação a Deus, existem mais 3 objetivos específicos, ok? E os objetivos específicos, ele norteia nos verbos conceituar, explicar e especificar. Então, esses 3 objetivos, conceituar, explicar e especificar. Sempre explico o seguinte, que cada objetivo específico, ele corresponde a um ponto da lição, a um tópico da lição. Ou seja, o objetivo específico 1 é o tópico 1, o objetivo específico 2 é o tópico 2, o objetivo específico 3 é o tópico 3. Então, o objetivo específico 1 diz assim, conceituar, esse verbo conceituar. Conceituar o quê? Monarquia. O que é monarquia? O que se entende por monarquia? É até uma forma de você incentivar o seu aluno a dar a opinião dele, você que tem uma aula menos expositiva ou mais participativa, né? Para que ele diga o que ele entende por monarquia. Então você vai conceituar no primeiro tópico que é monarquia, então esse é o objetivo. O primeiro objetivo específico é esse, conceituar, estudar o que é monarquia e explicar o que é monarquia. O segundo objetivo é explicar a escolha de Saul como rei. É explicar por que Saul e não outro. Por que Saul foi escolhido? Será que Deus escolheu Saul? Será que Saul é uma escolha meramente humana? Por que Saul naquele contexto, naquela ocasião? Esse é o segundo objetivo. O terceiro é especificar o rei que o povo escolheu. Falar a respeito do rei que o povo escolheu. Ok? Aqui, então vamos à nossa pré-aula, tá? Para que a gente conceitue a monarquia, porque não adianta eu ler a lição, porque você é professor, já vai fazer isso, né? Então, eu vou ler só a parte final da introdução para trazer uma pré-introdução, uma mini-introdução. Diz assim, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel e o mérito dessa escolha. Então, tem que se entender o seguinte, algumas lições anteriores, nós falamos sobre a importância do clã
quando o povo era governado, ou, aliás, quando o povo vivia sob o regime da anarquia. Então, na anarquia, não havia um mandatário, não havia um majoritário, não havia um líder para todo o povo. Existiam pequenos líderes de pequenos clãs, pequenas famílias, ou seja, cada uma tribo tinha o seu representante, que era conhecido como os príncipes das tribos, os anciãos das tribos. Então, quanto maior a família, os clãs, e quanto maior a tribo, mais conceito e mais respeito tinha, inclusive nas guerras. Então, o clã, quando era grande, a família, quando era grande, obtinha mais respeito do que as famílias pequenas. Então, nesse ambiente, onde o povo vivia na anarquia, eu vou ler novamente Juízes, no último capítulo de Juízes, versículos de número... Juízes capítulo 21, Juízes 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, era assim, como não tinha um monarca, foi nessa época que Deus levantou um juiz. Foram 300 anos em que o povo se rebelou, e todas as vezes que o povo se rebelava, Deus permitia que o inimigo se levantasse, e para cada inimigo específico, Deus levantou um juiz específico, sendo um total de 14 juízes, 7 considerados juízes maiores, 7 considerados juízes menores. E nesse tempo, Deus havia levantado como último juiz Samuel. E Samuel, ele foi um homem que alcançou os 3 ministérios. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Ele era o profeta vidente, ele era sacerdote em Siló, em Ramá, morava em Ramá, nasceu em Ramá, e depois voltou a morar em Ramá, mas se criou em Siló, no tabernáculo, no santuário. E ele foi juiz em 3 comarcas. Ele foi juiz em Betel, Mispa e Gilgal. Então aquele homem de Deus, ele ficou 40 anos exercendo o seu tríplice ministério. A Bíblia mostra o seguinte, que os seus 2 filhos, Joel e Abias, cresceram no ministério sacerdotal porque era uma herança. Então o pai, que era sacerdote, o filho herdava automaticamente o seu sacerdócio. Então, os filhos de Eli herdou esse sacerdote. E haja vista que quando Eli assumiu a liderança sacerdotal, foi em meio a uma crise espiritual muito grande, turbulências. Por quê? Porque Eli, que ficou 40 anos como sacerdote, a Bíblia mostra os filhos dele, Ofni e Finéias, sendo escravos, abomináveis diante de Deus, que se prostituíam, praticavam crimes sexuais e crimes também de corrupção, de crimes de pecados de impureza, todos os tipos de pecados. Eles eram abomináveis diante de Deus, eles blasfemavam, contra os rituais, eles profanavam o que era sacro. Então Deus, num dia só, resolveu matar os 2 filhos de Eli, permitiu que a arca fosse tomada. Eli morreu naquela notícia. A nora dele, a mulher de Finéias, teve um filho e morreu, e nasceu o menino e botou o nome de Cabode. Então foram uma tragédia atrás da outra. E naquele cenário trágico, a arca foi tomada, ficou 6 meses na mão dos filisteus. Os filisteus, como se fosse uma procissão, andavam com aquela arca nas principais cidades. E desde a época de Sansão, os filisteus eles governavam por 5 principais cidades que eram consideradas capitais da Filístia. Dentre elas a gente vê Ekron, Asdod, Gaza, Gade e a outra agora me fugiu a memória, mas são 5 cidades. E eles ficavam de cidade em cidade apresentando aquele troféu que era a arca, como se a arca fosse um deus, até que eles colocaram no santuário de Dagon. E no primeiro dia aquela estátua estava prostrada, ela era uma imagem sentada, uma cara de peixe, corpo de homem, que era o deus Dagon. No primeiro dia ela estava caída, com a cara no chão, o rosto no chão diante da arca. E no segundo dia, quando eles abriram as cortinas do santuário de Dagon, do templo de Dagon, a estátua estava despedaçada. Então isso mostrava que Jeová era maior que Dagon. Eles temerosos, porque Deus já estava visitando-os com várias pragas, dentre elas até mesmo hemorroidas, eles ficaram temerosos da situação. Colocaram a arca para bem distante. A arca ficou cerca de 80 anos distante,
do santuário. E agora o santuário ele perdeu, né? Uma vez que a arca foi tirada, o santuário ele perdeu a sua validade. O santuário de Siló passou a ser algo que não se justificava estar mais ali, né? Porque a arca foi tomada. Então, como fazer as festas sem arca, as celebrações sem arca? Por exemplo, o dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação dos judeus, é feito mais ou menos no meio do mês de outubro do nosso calendário, entre o dia 12 e o dia 15 de outubro, aonde o sumo sacerdote pegava o sangue, que era expiado, pegava o sangue do animal, adentrava ao lugar santo dos santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa ensanguentada, a tampa da arca. Então, aquela festa, que era a festa da remissão, era a mais significativa, o maior símbolo, né, das festas de Israel. Então, como fazer tudo aquilo? Como fazer tudo aquilo se agora a arca já não mais existia entre o povo? Então, haja vista que dentro daquela situação, o tabernáculo de Siló já não tinha mais essa validade. Então Samuel se muda para Ramá, para a casa, a terra dos seus pais, sua terra natal, onde ele viveu até os 3 anos. Agora retorna para lá, que era uma distância curta, me parece de mais ou menos 24 quilômetros. E ele está ali. Mas a fama dele era uma fama que percorria todo aquele território. Eram 240 quilômetros do sul ao norte que se conhecia Samuel como homem de Deus. Um homem que assumiu o sacerdócio, levantou a escola de profetas para dar um novo conceito moral e espiritual, né, dentro daquele contexto cultural onde as pessoas estavam desviando, outros desviados inteiramente de Deus. Agora, nascendo os filhos de Samuel, Joel e Abias, as pessoas acreditavam que ali vinha uma nova geração de homens de Deus. E o sacerdócio, ele era automático, era de pai para filho, mas juiz não. Tá? Juiz, Deus escolhia. E como Samuel era o porta-voz de Deus, ele se viu na condição de escolher juiz. E o que foi que ele fez? Ele escolheu os próprios filhos como juiz. Eu acredito na ótima intenção do homem de Deus, porque ele sabia que toda vez que um juiz morria, que o povo ficava sem juiz, às vezes ficava um tempo muito grande, um espaço de tempo muito grande, o povo ficava sem juiz, como por exemplo aconteceu com Eli e Samuel, né? Foi um espaço de mais ou menos 5 anos, quando Eli morreu, quando Samuel assumiu. Então, para que isso não acontecesse, um espaço que poderia ser de anos, de meses ou década, talvez, então, para não correr esse risco, Samuel foi colocando seus filhos como juiz. Então, enquanto Samuel era juiz em Betel, em Gilgal e em Mispa, seus filhos eram juízes, me parece que em Berseba. Mas engraçado que Flávio Joséfo fala sobre a corrupção desses rapazes. A Bíblia não mostra idolatria ou prostituição, mas Flávio Joséfo fala em impureza. Flávio Joséfo diz que para os filhos de Samuel, ele não seguiu os passos do seu pai. Para eles não havia justiça, eles vendiam a justiça, eles eram corruptos, eles aceitavam propinas. Acredito que a sua corrupção não era como a dos filhos de Eli, Ofni e Finés, que era uma corrupção sacerdotal. A corrupção dele deu-se como juiz, começou como juiz. Talvez como sacerdote também eles eram, acredito que corruptos no seu sacerdócio, mas tudo isso começou quando o juiz tinha o poder de julgar e, digamos assim, abrir a mão de certas escolhas como juiz ou de fazer justiça, né? Abrir a mão em troca de propina. Isso possivelmente porque Flávio Joséfo usa estas palavras, né? O historiador Flávio Joséfo, ele fala sobre vender a justiça, não agia com integridade e praticava todo tipo de impureza. Só que quando Flávio Joséfo fala em impureza, pode-se acreditar que talvez, né, eles também cometeram os pecados sexuais, mas a Bíblia não fala isso, ok? Mas então esse era o perfil desses homens. Levando em consideração que os filhos de Samuel estavam no caminho muito semelhante aos filhos de Eli, essas foram uma das razões pelas quais o povo resolveu agora pedir um monarca, um rei. Mas agora, pessoal, eu fico pensando, e eu queria que vocês pensassem comigo. Por que o povo pediu um monarca? Porque Samuel está velho, e os filhos são corruptos, e os filhos vão ficar no lugar dele como juiz, porque já estão assumindo como juiz. Só que
Se o povo quer um rei, o rei também era assim. O rei, se for bom ou ruim, como várias histórias de pais bons que tiveram filhos ruins como rei, a exemplo de Ezequias e Manassés, isso ia acontecer a mesma coisa. Só que, na verdade, era uma pequena desculpa, porque eu penso o seguinte, as pessoas não se preocupavam com quem ia assumir posteriormente, não era só isso. A verdade é que eles sabiam que o rei, como era uma teocracia, aliás, Deus era o rei daquele povo, e agora Deus, ele separava para si juízes. Então eles, como se eles não quisessem mais a opinião de Deus, o mandamento de Deus, não quisessem mais obedecer. Então o povo não queria mais obedecer a Deus. As pessoas queriam, na verdade, um rei para minimizar esse impacto de responsabilidade espiritual. Então Deus sabia que o povo não estava rejeitando um projeto humano. O povo estava rejeitando, desprezando um projeto divino. Então a grande questão é que aquele povo não estava entendendo que estava deixando de ser nação profética e sacerdotal para ser como qualquer outra nação, governada por um monarca. Era como, de grosso modo, fazendo essa comparação, é como um obreiro, um irmão em Cristo, servo de Deus, que é um excelente pastor, toma conta de ovelhas, que abre mão do seu ministério profícuo, próspero, abençoado. Quando eu falo próspero, não é financeiramente, é próspero em dons. Abre mão do seu ministério para tão somente se envolver com política. A grosso modo é uma comparação muito similar. Então era isso, o povo estava deixando um projeto divino para seguir apenas um projeto político. O que aconteceu? Deus sabia que aquela rejeição não era para com Samuel ou a família de Samuel apenas. Era para com um projeto de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Por que a monarquia? Então o povo queria um rei. Todas as vezes que as pessoas estavam em ruína, eles buscavam auxílio em Deus. Buscava pergunta em Deus através do seu representante, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Josué, como aconteceu com Samuel. Mas agora o povo ia recorrer ao rei, em vez de recorrer a Deus. E Deus sabia disso. Não é que Deus seja um Deus mimado. Não é que Deus ficaria bicudo. Esqueceram de mim. Não era isso. Mas o sentimento de Deus, como sentimento paterno, Deus sabia que como pai ia ficar em segundo ou em terceiro plano, porque aquela nação sempre foi a nação rebelde. Mas estava no projeto de Deus que um monarca fosse escolhido há muito tempo. Já estava no projeto de Deus. Porque a Bíblia já dizia o seguinte, que o Filho de Deus viria para governar, ele seria de uma raiz real, né? Raiz de Davi, raiz de Jessé. Como ele poderia vir de uma raiz de rei se não houvesse monarca? Como profetizou Zacarias, que ele governaria de mar a mar e o seu reinado não terá fim? Como ele faria isso se não fosse descendente? Como ele faria isso se não fosse descendente de um rei? A verdade, tudo estava dentro de um projeto de Deus, né? Deuteronômio 17 mostra isso. Mas o primeiro rei da Bíblia, Deuteronômio 33:5, foi o próprio Deus. Moisés considerou Deus rei, porque Deus reinou sobre o seu povo. 33:5 diz assim, 33:5 de Deuteronômio. E o Senhor foi rei em Jesurum, que é Jerusalém, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Então foi isso. Deus foi o primeiro monarca e essa licença Deus estava dando para que eles escolhessem um monarca. Só que aquele momento não era o momento que Deus queria, ok? Porque para todo um propósito existe um momento, existe um tempo, né? Eclesiastes fala isso, Eclesiastes acho que 8:6, 8, para todo um propósito há tempo e modo. Então Deus tem um modo de trabalhar e Deus tem um tempo de trabalhar. Não era esse tempo, as coisas se anteciparam, mas não se anteciparam no calendário de Deus. Se antecipou no calendário deles, mas tudo bem. Então eles queriam um rei. E o que é monarquia? Monarquia é um regime político onde o seu principal governante, né, tem um título de rei ou rainha. Mas o povo sabia que eles agora iam trabalhar em prol daquele rei. Porque se o rei quisesse um escravo e quisesse pegar na casa daquele homem, daquela mulher, ele pegaria. As pessoas tinham que dividir tudo que tinham com o rei. Por exemplo, o dízimo, né, a 10ª parte da sua colheita era para o rei. Sua vinha era para o rei, suas fazendas eram para o rei. Tudo pertencia à coroa e não a eles.
Se o rei quisesse confiscar até a casa dele, o rei confiscaria. Se o rei quisesse separar suas filhas para ser suas perfumistas, o rei o faria. Se o rei quisesse casar com uma das suas filhas, o rei o faria. Então, na verdade, era muito pior para eles. E o que me chama a atenção é que eu entendo que como aqueles anciãos foi falar com Samuel, eram os príncipes, os cabeças daquelas clãs, daquelas tribos, acredita-se que eles tinham a intenção de serem selecionados por Samuel. Mas Samuel não os selecionou, Samuel não os chamou. É aí que entra o propósito 2. Samuel escolheu Saul. Mas por que Saul? Vamos lá? O ponto 2 é assim, a escolha de Saul como rei. Por que Saul? O foco do autor sagrado é Davi. E não Saul, mas Saul mostra as falhas de um homem que teve pré-requisitos humanos, que os povos escolheram por pré-requisitos humanos, enquanto Davi foi escolhido por pré-requisitos divinos. Saul era bonito, era alto. A Bíblia mostra um homem que enxergava os outros por baixo do seu ombro, ou seja, todo mundo era baixinho para ele. Alto, porte atlético, de uma família humilde. Mas eu entendo o seguinte, que Deus permitiu que Saul fosse escolhido. Eu não digo que foi Deus que apontou Saul. As pessoas dizem, mas Deus que escolheu. E tem essa questão, Deus escolheu. A gente tem que entender a vontade soberana e a permissiva de Deus. Por exemplo, até Ciro Deus chamou de meu ungido. A grande questão é que as autoridades são constituídas por Deus. Ou seja, quando Deus bate o martelo, até para o presidente que você votou e de repente você se arrependeu, o prefeito que você votou, de repente você se arrependeu ou não, se ele está governando, porque Deus bateu o martelo, que a Bíblia diz que do Senhor é a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Então a gente entende o seguinte, Deus tem um poder soberano sobre todas as coisas. No momento que ele permite, é como você não chamou alguém para sua casa, mas alguém bateu na porta da sua casa, você abriu e deixou a pessoa entrar, você permitiu que a pessoa entrasse, a pessoa só está ali por um favor que você a fez de deixar ela entrar. Então Saul estava ali por um favor de Deus, ok? Estava ali por um favor de Deus. Não era a pessoa que Deus indicava, mas no seu eterno agora, estado de agora, onde Deus conhece todas as coisas do futuro como se fosse o presente, Deus sabia quem seria o rei, que o povo escolheria por pré-requisitos humanos. Mas o que eu acho interessante é que Deus permitiu essa escolha, eu vejo uma razão muito interessante, por ele ser da tribo de Benjamim. Era uma tribo que no capítulo 21 de Juízes, me parece versículo 6, os seus próprios irmãos tinham julgado que Benjamim tinha sido exterminado. Me parece que só restou 600 homens de Benjamim naquela última batalha. Imagina só que Deus suscita da menor família, da família rurícola, agrícola, de um povo rural, de pessoas humildes, suscitar um rei para o seu povo. Era isso que Deus estava fazendo, nos dando uma lição de que Deus chama as coisas desprezíveis e ignóbeis, as que não são, para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Deus chama as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. E Saul estava dentro dessas características aqui, de um homem que agora não tinha pré-requisitos, vamos dizer assim, humanamente falando, quando se fala em termos de família, não tinha família de sangue azul, não tinha possibilidades nem condições, né, quando se fala em famílias, de estar ali, mas aparentemente, né, era a pessoa que o povo queria. Deus disse, eu vou deixar. Saul era manifestação da vontade permissiva de Deus. A unção de Saul por Samuel. Então Samuel o beijou por afeição e respeito, por admiração pessoal. E a cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Deus estava confirmando Saul com aquele óleo, com aquela unção que o profeta derramou sobre Saul, era uma confirmação da vocação divina. Basta a imposição das mãos do presbitério hoje. É o que acontece, né? Quando o obreiro é consagrado, hoje se usa mais a imposição de mãos. Mas aquele óleo simbolizava que a presença do Espírito Santo estaria com Saul a partir daquele momento. Como lá na frente, a gente, quando estudar a história de Davi, vai entender que depois que Davi foi ungido, ele venceu o urso, o leão e o gigante, depois de ter sido ungido, porque a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito Santo foi com ele. Quais os sinais que acompanharam a unção de Saul? Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. 3 sinais que aprovaram o ministério de Saul. 3 sinais que aprovaram que Saul deveria ser realmente o rei. Primeiro sinal, as jumentas do seu pai perdidas foi encontrada. Ele encontra 3 homens no monte Tabor, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão
e o outro uma odre de vinho. Então, 3 pães, 3 cabritos e um vinho, 7. 7 é o número da perfeição, tá? Cabrito lembra sacrifício, pão e vinho lembra-se o sangue e o corpo de Cristo que foi partido por nós. Então, e o terceiro é a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus, quando ele entrou na rádio profética e começou a profetizar. Então, a primeira confirmação da presença de Deus na obra de um obreiro, na vida de um obreiro, a primeira confirmação da obra de Deus na vida de um obreiro é a capacidade de resgatar os perdidos, ok? A segunda é a provisão. A provisão divina é uma das manifestações dos cuidados de Deus para com o ministério. E a terceira, e não menos importante, é a presença do Espírito Santo. Um obreiro, para ser consagrado, é imprescindível que ele hoje seja batizado com o Espírito Santo, e não só seja batizado, como seja cheio do Espírito Santo. Sem a virtude do Espírito Santo, um obreiro ele não pode fazer a obra de Deus. Ele não tem capacidade em si mesmo para fazer o exercício da vontade divina se ele não for pleno do Espírito Santo. Então você, que é o mesmo ministério, a Bíblia diz que excelente obra deseja. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque o revestimento. Eu até convido você a dar uma olhada nas nossas pré-aulas da lição dos jovens, que é sobre Atos, que lá tem alguns ensinamentos importantes, tá? Deus abençoe você. Então, olha só, os 3 sinais. As jumentas perdidas, Deus vai fazer com que os perdidos se achem. Então, toda vez que eu vejo perdido, só um gancho aqui, eu lembro do capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. Ali tem uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Uma ovelha perdida ela está sem um caminho, uma dracma perdida não tem valor nenhum, né? O dinheiro perdido é uma mentira, não tem valor, precisa de verdade. E o filho perdido ele está morto. No versículo acho que 31 do capítulo 15 de Lucas, o pai dele disse assim: o meu filho que estava morto reviveu. Então, Jesus, ele mostrou em um só versículo que ele é. Jesus é a resposta para os 3 níveis de perdido. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para a ovelha perdida eu sou o caminho, para a dracma perdida eu sou a verdade, e para o filho perdido eu sou a vida. Então, quando Jesus ele chama alguém para o santo ministério, ele dá logo essa unção, a unção de resgatar os que estão perdidos, ok? Buscar os perdidos, resgatar os perdidos, alcançar os perdidos. Segundo, ter o ministério sobre a provisão do Senhor, debaixo do sustento de Deus. É Deus quem sustenta o teu ministério, é Deus que sustenta o meu ministério, é Deus que sustenta a minha vida. E terceiro, é ter o ministério pleno, debaixo da unção e da presença, sob direção do Espírito Santo, ok? O nosso terceiro e último objetivo é especificar o rei que o povo escolheu. Saul era um rei, um candidato que enchia os olhos. O povo não via nada além da aparência humana, né? 1 Samuel 9:2. Então, as pessoas estariam em prejuízos econômicos, mas o povo queria um rei, tá? E o que esse novo sistema político traria? Se originalmente esta não foi a vontade de Deus, o Criador, Deus pelo menos usaria o modelo para guiar o seu povo. Então ele já preparara um rei segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14, Deus estava preparando um rei segundo o seu coração. Para o Filho de Deus vir como rei, era necessário que houvesse a monarquia. Então já era da vontade de Deus que houvesse a monarquia, mas não naquele momento, né? O povo antecipou aquilo que seria um projeto divino. Está lá em Deuteronômio capítulo 17. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profeta agora representariam um conselho de Deus para o governo monárquico. Eles passariam a ser apenas um conselho de Deus e não julgava sobre o povo, não tomava as decisões. As decisões seriam tomadas pelo rei. Então todo o poder agora estaria na mão desse novo rei, que seria o rei Saul. Tinha que ser um homem preparado, maduro, para exercer tal cargo, haja vista que agora ele teria todo o poder nas mãos. Famílias e tribos estava na mão desse novo rei. Então as pessoas pediram o novo rei. Por Samuel estar velho, pelos seus filhos não ter seguido seu caminho, viverem em corrupção. E para que esse novo rei, eles tinham desejo que esse novo rei pudesse ser o seu juiz ou líder, de que eles
pudessem ser como todas as outras nações. Eles queriam imitar as outras nações, eles queriam ter estabilidade política através daquele rei, que seria o modelo monárquico das outras nações. Ou seja, eles estavam insatisfeitos com a direção direta de Deus, porque Deus até então, através do juiz, exercitava uma teocracia. Haja vista que depois Deus continuou com uma monarquia teocrática, ou seja, Deus escolheu o primeiro rei Davi e falava com os reis através dos profetas. Eu anotei aqui o seguinte: a rejeição da espiritualidade, essa foi a parte fulminante. O povo não se tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Foi o próprio Deus que falou isso com Samuel. Ou seja, o povo, em detrimento de uma vida espiritual, o povo buscou apenas uma vida política. Uma vida política similar, semelhante aos povos que estavam ali aos redores. Muito cuidado para não trocar o seu ministério por um partido político, por uma ideologia política. Muito cuidado para não trocar o seu ministério por nada que venha a ser desse mundo. Jesus falou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então, dentro desse conceito, relembrando, o objetivo, mostrar que para tomar qualquer decisão, o crente deve pedir orientação a Deus. Eles pediram orientação a Deus para consultar a Deus para saber se realmente Saul seria a pessoa mais indicada, se aquele era o momento também, se fosse Saul a pessoa indicada, era o momento de ter um rei. Segunda coisa, veja os 3 objetivos específicos. Conceitual, o que é a monarquia? Você vai ver que é um regime político em que o mandatário, o líder, né, a pessoa que governa, o governante, ele tem um título de rei ou rainha. Essa é a monarquia, era o que eles queriam para aquele momento. Segundo objetivo específico, é especificar a escolha de Saul como rei. Ok? Por que eles escolheram Saul? Pela sua aparência, pelo seu porte atlético. E aí Deus aprovou, Deus acredito que olhou o outro lado, né? A impossibilidade de um homem que veio de uma família pequena, de uma tribo que estava praticamente exterminada. E Deus permitiu que ele fosse rei durante 40 anos. Mas ele não era espiritual. Por exemplo, a arca ficou retida 78 anos, quase 80 anos. Quando Saul assumiu, a arca já tinha quase 40 anos que não estava mais ali. E ele não procurou a arca. Olha o contrário de Davi, quando nós começávamos a estudar a história de Davi. Davi, assim que assumiu o trono, já foi em busca da arca. Então, buscava as coisas espirituais. Saul não. Saul era um homem meramente político. Foi escolhido apenas pelo seu carisma político. Muito cuidado. O líder, aprendendo com Samuel, ele não pode apontar os seus filhos como seus sucessores se essa não é a vontade de Deus, porque sacerdote era automático, mas juiz não podia ser o filho sucessor do pai, a menos que Deus escolhesse. Nada contra um filho de pastor ser pastor, porque eu conheço muitos amigos, colegas, que são filhos de pastores e têm um ministério tão brilhante quanto do pai, ou até mais, um ministério cuja a admiração das pessoas, né, são grandes expoentes como pais são, e tem assim um ministério tão relevante quanto o do pai. Mas você infelizmente conhece várias histórias de homens que não deveriam estar ali, mas está ali porque são genro, sobrinho, são qualquer coisa, menos vocacionados por Deus. Então muito cuidado, tá? É bom ensinar isso na nossa igreja. Hoje nosso povo está por dentro dessas verdades, ok? Então, e o terceiro é especificar o rei que o povo escolheu. Então essas eram as características do rei. Um homem egoísta, né? Um homem vaidoso, um homem que era ciumento, né? Esse era o rei, tanto que ele perseguiu Davi, tentou matar Davi por várias vezes. Mas era esse o homem que estava sobre o domínio daquele povo, o homem que aquele povo escolheu. Então essa é a pré-aula de hoje. Deus abençoe tua vida. Antes de tudo, desse lado aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Desse lado aqui, deixe seu like, é muito importante. E ore pelo nosso ministério, ore por esse canal. E através de você, da sua participação, esse canal vai crescer. Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, tá bom? Em nome de Jesus. E compartilhe essa mensagem. O Senhor é contigo. Até a próxima. Fica com Deus. Paz.